Mas acho que todo gestor, todo vendedor, todo o processo em si, onde a gente lidar com o público, com pessoas, é necessário hoje um CRM. Não se faz nada mais sem um CRM, né? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast. Esse episódio hoje vai ser um bate-papo sobre vendas, uma trajetória incrível, uma mentalidade vencedora. Eu tô aqui com o gestor comercial, Sidney. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada, meninas. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, Sidney, te conhecer. Antes de querer saber toda a sua vida, seu currículo, fala o que você faz hoje. Então, basicamente, hoje nós atuamos como corretor de seguros, né? Gestor de seguros, especializado na parte comercial de seguros. E também a gente está vindo aí com um processo de mentoria para novos corretores que têm ali uma certa dificuldade de produtividade, né? Que querem aumentar a sua receita, sua prospecção, toda a sua parte comercial voltada para o seguro ali. Então, a gente faz todo esse processo comercial. Legal. Então, sua vida toda, basicamente, foi voltada para venda, né? Sim, desde a minha primeira experiência ali, sempre voltada ali para o segmento comercial, passando por algumas especialidades diferentes, como vestuário, né, telefonia, até que eu me encontrei de fato no seguro, plano de saúde, onde hoje a gente tem ali mais de 7 anos de atuação, de experiência, onde a gente domina toda essa área comercial, todo esse processo comercial, e onde de fato a gente tem uma satisfação de entregar algo que realmente muda a vida das pessoas, que realmente muda a qualidade de vida das pessoas que são assessoradas por nós. No nosso primeiro bate-papo, né, que você tem que preencher o briefing, né, falando um pouco, para a gente poder conhecer, né, como é sua trajetória, você colocou que entrou nesse mercado de seguros por oportunidade e necessidade, né? Conta um Sim. pouco pra gente de como foi esse processo para você. Então, foi um processo onde eu saí da telefonia, né? Chegou um momento na telefonia que eu achei que já tinha esgotado ali uma possibilidade de crescimento, de um plano de carreira, onde eu já estava um pouco saturado do mercado em si. E aí, na ocasião, eu fazia faculdade de logística, né? E na faculdade, ali, num bate-papo, conversando, um amigo meu era gerente da Nápoles, uma empresa de massas, né? E aí surgiu o convite dele para que eu fosse para Nápoles, né, participar ali do todo o processo da Nápoles. Só que nessa virada de chave, nesse momento onde eu fiz o desligamento de uma empresa para ir para outra, mudou a direção da empresa. E ali eles acabaram barrando ali as novas contratações, fazendo novos processos, né, para que não tivesse ali nada da gestão anterior, tudo iniciando ali de um novo projeto. E aí nesse momento foi onde eu me vi necessitando de uma nova oportunidade. E ali acabou surgindo ali a QP Corretora, através de um processo seletivo, onde foi de fato que eu comecei a enxergar melhor como é que funciona essa área de seguros, onde eu tive um primeiro contato de fato com seguros, né, com plano de saúde, e ali comecei a desenvolver uma trajetória que dali para cá foi sucesso, graças a Deus, desde o primeiro contato até hoje, né? Então a oportunidade surgiu junto com uma necessidade e acabou ali me dando a oportunidade de encontrar de fato o que eu amo fazer, que é trabalhar com seguro, com plano de saúde, que é de fato mudar a vida das pessoas. Acho que a necessidade e a oportunidade acabam que andam juntos, né? Sim. Juntas, né? Eu acho que a necessidade traz a oportunidade, a gente abraça a causa Exatamente. e vai em frente. Assim, pela tua trajetória, pelo que eu percebo, você começou, acho que você cresceu muito a tua mentalidade, a tua percepção da tua produtividade para ficar limitado. E eu acredito que tenha sido aí que você resolveu seguir carreira solo e ser autônomo, né? Sim, também. O que acontece? Foi ali um processo onde a gente iniciou como vendedor, na ocasião como CLT, né? Onde, diferente do mercado de seguros, que a grande maioria ingressa já como autônomo, né? A gente tomou um rumo diferente. E para sair também de um problema que a gente tem no nosso mercado, que é muita informalidade, né? Sim. E ali a gente foi, logo em seguida, pouco tempo depois, a gente já estava fazendo treinamento com os novos funcionários. Daqui a pouco a gente estava fazendo processo de gestão, supervisão, coordenação, gerência. E aí até que chegou um momento onde surgiu o convite para que eu fosse para a Alphaville, montar um projeto com o diretor, em sociedade com o nosso diretor. Que legal. E ali dei início à minha trajetória como um profissional independente, como autônomo e como um empreendedor. Desafio e tanto, né? Já de cara, já ir para Alphaville, já entrar numa espécie de sociedade com alguém que provavelmente você admirava, né? Conhecia Sim. o trabalho, né? Na verdade, hoje eu tenho ele como um mentor, né? Um cara que sempre está comigo, a gente está sempre junto, sempre trocando ideias, tudo que eu faço eu consulto ele. Então, basicamente, hoje eu tenho ele como meu mentor
como o cara que de fato mudou ali a minha visão e a minha vida. Legal, olha. E mudar de estado, assim, como foi essa decisão? Foi difícil pra você? Você teve que sair, né, de um estado para o outro, deixar a família? Como foi? Foi bem difícil, mas foi algo assim que dentro do meu coração de imediato eu aceitei, né? Mas precisava ainda ajustar algumas coisas, questão dos meus filhos, né? De como é que ia ficar, deslocamento, né? Morar numa cidade diferente, Sim. um universo totalmente desconhecido, né? Pra gente que está acostumado com uma cidade, cresci no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Então você mudar para uma cidade é muito difícil, né? Tomar essa decisão. Mas ali, junto com os meus pais, junto com a minha companheira na ocasião, a gente entendeu que era o momento, sim, de aproveitar essa oportunidade. Entendemos como uma oportunidade de mudar, de fato, a nossa vida, de mudar, de fato, o status que eu tinha, né, de vendedor para, de fato, me tornar um gestor, de fato, me tornar um empreendedor, né? Então, foi algo que, embora tenha sido um processo muito difícil, né, foi um processo muito, muito prazeroso, né? E foi muito gratificante esse momento onde eu também entendi que estava disposto ali a um desafio, estava sendo entregue a um desafio também, né? Então foi algo também muito fortalecedor e foi um divisor de águas na minha vida, foi uma experiência muito rica e bastante, bastante prazerosa. É isso que mudou muita coisa, né? Agregou muita coisa pra você, né? Sim, certamente. Porque até então não tinha esse universo, né? Que você começa a enxergar, você precisa aprender e dominar um pouquinho de tudo, né? Então, contabilidade, né? Processo seletivo, treinamento, gestão de equipe, gestão de pessoas, né? Gestão de carteira. Então, você começa a ter ali um universo onde muita coisa é desconhecida, mas que, graças a Deus, eu também tive pessoas ao meu lado ali com sabedoria para poder me ensinar, para poder delegar, para poder abrir ali uma porta, para poder me mostrar um caminho a ser percorrido. Então, isso também acabou facilitando bastante a minha vida, a minha jornada. Você ficou quanto tempo? Em Alphaville, eu fiquei aproximadamente 1 ano. Depois, eu decidi voltar para o Rio. Muita coisa muda, né? A gente às vezes passa um mês, alguma coisa assim, em algum lugar diferente, a gente já sente a diferença, imagina um Muita ano. coisa, muita Mas a sua coisa. família foi com você ou não? Você foi Não, fui sozinho. Fui sozinho. Era um momento onde a gente precisava, de fato, focar, né? Um momento onde eu precisava estar de 100% entregue ao projeto. Então, eu tomei a decisão de ir sozinho, né? E ali a cada 15, 20 dias, às vezes 30 dias, eu descia para o Rio para poder ter um momento ali com os meus filhos, com a minha família, com os amigos. Que também é importante que a gente tenha esse laço, esse refúgio para que a gente possa, né, se reestruturar, encontrar novas energias para poder seguir, mas é um processo, a fase de estar sozinho é um processo doloroso, o crescimento sozinho ele acaba sendo doloroso. Eu acho que o crescimento do empresário tipo, solitário mesmo, né? gente que deu sorte. Nós somos uma dupla, mas realmente é difícil, assim, sabe? Eu acho que o maior desafio é esse. É saber lidar. E tu foi aprendendo tudo, né? Sim, graças a Deus eu sempre fui muito, muito prático, muito autogerenciável, muito comunicativo, enfim, entre outras qualidades. Então eu sempre fui absorvendo aquelas coisas, né? E eu tinha na minha cabeça onde eu queria chegar, eu tinha na minha cabeça o tamanho do projeto que estava sendo apresentado, que estava sendo realizado, e era algo que eu de fato queria. Então eu dividia com poucas pessoas esse processo, mas as poucas pessoas que eu dividia eram pessoas de muita confiança e de muita qualidade. Então elas supriam essa necessidade de desabafar, de encontrar, de entender, né? E de também continuar trazendo forças, motivação, porque a gente, como empresário, como dono do próprio negócio, numa posição de gestão, né? Como dizem, a liderança ela é muito solitária, né? Então a gente, por si só, precisa encontrar a nossa motivação e a gente, né, não tem ninguém, às vezes, acima da gente para fazer isso. Então a gente tem que fazer só. Mas no caminho você também consegue encontrar pessoas que vão te dando esse gás, essa energia para que você continue nessa crescente, para que você continue nesse caminho, né? Que ali é um caminho onde, infelizmente, algumas pessoas acabam se perdendo também. Né? Muitas pessoas. Mas você também teve humildade, pelo que eu percebo, para se colocar em muitos momentos no lugar de aprendiz também, né? Eu tô aqui para construir algo,
mas eu também tô aqui para aprender algo. E nessa trajetória, eu percebo que, pelo que você tá falando, é que você também sempre entendeu que tinha momentos que você estava ali para aprender. Na verdade, foi. acredito que basicamente todos os momentos foram para aprender, né? Porque de Legal. fato, eu nunca imaginei, nunca tive vontade assim, anteriormente, de ter o meu próprio negócio. Nunca me imaginei nessa posição de estar numa empresa onde eu pudesse viajar para abrir uma filial, viajar para ter oportunidade, como eu tive de ir para Balneário, de ir para Alphaville, Uhum. né? Então, assim, nunca de fato imaginei, porque a nossa origem é uma origem, né, muito humilde, né, vindo de comunidade, criado e crescido no Complexo Alemão. Então, para a gente era algo assim, quando novo, Inimaginável, e né? não era tangível, né? Mas à medida que as coisas foram acontecendo, a gente vai vendo que a gente tem muito recurso, tem muita qualidade, e que às vezes as pessoas de fora acabam acreditando muito mais na gente do que nós Nossa, mesmos, esse é o que a né? gente mais Nossa, a gente escuta. escuta muito isso aqui, sabia? E é verdade, né? Como a gente tem, a maioria dos convidados aqui do podcast são sempre voltados para o empreendedorismo, né? Para quem realmente, igual a gente fala, né? Dando voz ao mercado, quem faz acontecer, porque vocês fazem acontecer de fato, cada um dentro da sua história, da sua realidade, mas vocês botam a mão na massa e todo mundo tem a sua história. E é unânime, todas as histórias que a gente ouviu aqui, todas elas falam isso. Como quem é de fora, assim, pessoas de fora, não necessariamente não familiar ou não, mas assim, não são as pessoas próximas, aquelas pessoas que cresceram e viveram com você. Elas te incentivam muito mais, elas acreditam muito mais em você do que quem tá próximo, né? Do que quem tava. Sim, sim. E isso eu acho que como se for uma unidade independente do mercado, do É, nicho que você vai seguir, né? E às vezes essas pessoas também são pessoas mais qualificadas, com mais vivências, mais sim. experiências, e elas conseguem enxergar ali um talento, né? Lapidar aquele talento, que muitas das vezes as pessoas que estão no nosso convívio até acreditam, mas até a página 2, né? Elas É. acham que você não vai além daquela página, Que é fogo de né? para, daqui a Exatamente. pouco Começa um passa. projeto e passa, É. isso aí eu já vi, não vai dar certo. Daqui a pouco ele desiste, enfim, uma série de situações e que realmente a gente acaba encontrando esse apoio muitas das vezes fora do que dentro, né? Acho Infelizmente é que uma bom que a gente realidade. encontra, né? Exatamente, né? Se não tivesse essas possibilidades, por exemplo, você não teria ido para Alphaville, não teria é, é, tido novos voos diferentes do que eram meio que previstos, né? Sim, com certeza. Se não tivesse esse olhar clínico e esse incentivo, essa admiração também da outra parte, esse reconhecimento, né, que Sim. é muito importante. Acho que quando a pessoa reconhece também. E quando o gestor ele te dá ferramentas para que você possa desenvolver além do que você já é, acho que isso, sem dúvida, é um diferencial para que a gente possa chegar num patamar mais alto, num objetivo maior, né? E ali continuar traçando novos objetivos. Mas sempre tem os desafios também, né? Muitos desafios são. É. Nessa trajetória toda, assim, tem alguma coisa que você lembre que foi algo que mais te marcou? Assim, de, pô, isso daqui pra mim, eu achei que dali eu não ia conseguir continuar. Cara, teve um momento onde na empresa eu ainda como coordenador, né, tinha alcançado já o posto, a condição de me tornar um coordenador, né? Mas teve um momento onde eu achei que tava na hora de sair. Falei, pô, cara, acho que não vai vingar, sabe? Não vai, então, não tá acontecendo como eu queria que acontecesse, né? E talvez não na velocidade que eu queria. E aí foi um momento onde eu saí de férias, né? Pô, vou tirar férias e tal, então vou refrescar a cabeça. Eu tive uma conversa com o diretor e, cara, pensa bem, você tem 30 dias para descansar, para refletir, ver o que você quer, ver o que você quer de mudança para sua vida. E aí você volta, se você quiser realmente voltar, a gente vai estar aqui para te abraçar, vai estar aqui para que você trace aí novos objetivos. Mas se você realmente achar que é o ponto que, cara, precisa romper, a gente também vai entender. E foi exatamente o que aconteceu. Eu saí depois de uma semana, pô, cara, eu tô sentindo uma falta, pô. Acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida mesmo. E tava trabalhando nas férias, fazendo alguma coisa, perguntando se precisava de alguma coisa. Então, aqueles 5 dias ali iniciais foram dias de que eu me desliguei de fato, mas depois dos 5 dias eu já tava sentindo falta. Cara, acho que isso aqui é o que domina a minha vida, né? Então, por mais que eu tente me afastar, eu já tentei me afastar 2 vezes do mercado, mas depois de um tempo, cara, isso aqui é o que eu acredito que realmente mudou a minha vida. Eu acredito que é o que realmente faz sentido para as pessoas, o que muda a vida das pessoas, né? Então, isso é algo que eu preciso retomar.
Então, naquele momento ali, rapidamente já passou e Foi só graças a Deus foi foi um mini só, surto. foi só Não, e é o que pensamento. você gosta, né? O que você ama fazer, o que você tem prazer em fazer. Então, você só devia estar cansado, sobrecarregado. Exatamente. Às vezes a gente desgosta um pouquinho, mas é porque lidar com pessoas é bem complicado, né? Lidar com gestão de processos, de pessoas, é bem difícil, né? Então, chega um momento em que, de fato, a gente acaba se sobrecarregando por ter que cuidar de muitas coisas, né? O processo comercial, quando você está lá em cima, na ponta do processo, ele abrange muita coisa, muita regra, né? Muita cobrança também. Então, você acaba ali, de fato, muitas das vezes sendo cobrado pelo teu time, né? Então, isso também acaba te trazendo um peso maior, né? E em algum momento, é claro que se você não conseguir ter um refúgio, se desligar daquilo por alguns instantes para que você possa, né, respirar um novo ar, para que você possa trazer ali aquela sensação de, não, tá tudo bem, agora eu já consegui refletir, preciso retomar, preciso continuar. De fato, isso acaba te pesando e o cansaço mental acaba vindo, né? Que é o pior, né? Porque Sim. o físico a gente consegue controlar. Um dia a gente tira para descansar, para dormir um pouquinho, né? Para fazer uma atividade que traga ali uma dopamina, alguma sensação de bem-estar. Né? Mas o mental, o psicológico, quando ele começa a afetar, começa a desencadear todo o teu resultado e tudo na tua vida trava, você não consegue andar mais, né? Bem complicado. É verdade. Realmente tem dias que parece que nada vai Aham. funcionar mais, né? E tem dias que parece que a gente tá mais sobrecarregado do que o normal, né? Sim. Mas como é que você organiza o teu dia a dia, assim? Porque como você mesmo falou, eu acho que o gestor, né? Todo gestor, a gente tem muitos desafios diariamente, né? E a gente tem os desafios previsíveis, a gente tem a rotina previsível, mas a gente também tem algumas coisas que normalmente acontecem Sim. sem a gente imaginar. Mas no teu dia a dia, assim, você tem alguma organização padronizada ou não? Você vai no Então, feeling do a dia? primeira coisa que a gente faz é ter um sistema de relacionamento, né? Então, a gente tem um sistema de relacionamento onde a gente coloca todas as nossas tarefas, todo o nosso dia a dia, com os clientes que a gente precisa falar, o que a gente precisa resolver. Como você falou, algumas demandas acabam surgindo, né, esporadicamente ou de uma forma aleatória, onde a gente classifica ali a importância de tratar aquela demanda, né? Se ela é mais urgente ou se ela pode aguardar 1, 2 horas, ou se pode aguardar o dia seguinte para ser solucionada, né? Mas acho que todo gestor, todo vendedor, todo o processo em si, onde a gente lidar com o público, com pessoas, é necessário hoje um CRM. Não se faz nada mais sem um CRM, né? Onde a gente consegue acompanhar Gente, ali, vou vender esse anotar. corte aqui. Então, basicamente, essa é a ferramenta principal hoje de pessoas que que têm alta performance, né? Que conseguem chegar mais longe. Então, CRM, Perfeito. a gente vai classificando ali e tratando as etapas, acompanhando as etapas ali e tocando o nosso dia a dia dentro ali da necessidade, da urgência do que vai acontecendo. Vou te convidar para fazer mentoria para os meus clientes da agência, sabe? Na Globo, para você falar assim, cliente, não existe fazer gestão de performance sem CRM. Você tem que saber quem é o seu cliente, em que etapa ele está da venda. O dia que você precisa ligar, a hora que você ligar. Exatamente. Se possível, até o que ele vai comer. Exatamente. Que horas que ele fala com você melhor, que horas que ele tá cansado. Sim, É exatamente. tudo. E acho que um erro, né, acaba sendo um erro também, porque tem muito vendedor que não analisa essas informações, né? Porque o CRM, ele basicamente ele vai te dar um relatório de dados, né? Então você consegue analisar. Por exemplo, o cliente que entra hoje no nosso funil, a gente tem lá a característica de tentar contato com esse cliente pelo menos de 5 a 7 vezes. Só que tem vendedor que ele vai ligar para o cliente meio-dia, o cliente não atendeu. No dia seguinte ele vai ligar meio-dia. Se eu liguei meio-dia hoje e ele não atendeu, amanhã eu vou tentar ligar na parte da manhã, porque pode ser que a maior atividade dele seja na tarde, pode ser que a maior atividade dele seja na manhã, pode ser que eu consiga falar com ele à noite. Então eu vou alternando e aquilo ali eu vou conseguindo classificar. Eu tentei contato 9 horas da manhã, não consegui. No outro dia eu tentei meio-dia, não consegui. No outro dia eu tentei 3 horas da tarde. Então, acho que a probabilidade maior de eu conseguir contato com essa pessoa, com esse prospecto, é no final do dia, né? Não consegui, vou encaminhar uma mensagem para saber se ele consegue me responder através de algum aplicativo de mensagem, né? Ou de e-mail, né? Então, você com o CRM, você consegue classificar. Olha, seu João, qual a melhor data para eu falar com o senhor? Dia 20. Qual horário? 15 horas. Então, no seu CRM, você vai marcar a sua atividade para dia 20, 15 horas. Muitos CRMs hoje já trabalham com sistema de calendário vinculado. Então, o próprio CRM te lembra ali de fazer a sua tarefinha, né? É um facilitador hoje
principalmente quando você tem uma alta demanda. Você controlar 5, 10 clientes é muito fácil. Você controlar 200, 500 é um pouquinho mais impossível, difícil. Possível, né? É assim que fica muito lead na mesa, né? Exatamente. E você perde a qualidade do teu lead, né? Exatamente. Não, você perde a qualidade do lead, às vezes você perde o timing do lead. Sim. Eu percebo muito isso. Já aconteceu da gente, por exemplo, investir muito mais em tráfego e o nosso comercial, enfim, não dá conta. E eu tô vendo, né, que não tá entrando, não tá entrando, não tá entrando. Bom, mas por que não tá dando? Não, porque o lead é desqualificado. Porque é aquilo que eu falo, depois que descobriram o lead desqualificado, o lead nunca mais foi Nunca qualificado, foi né? É. E aí eu fui parar pra olhar. Assim, muita mensagem que nunca foi respondida, porque não deu conta. Sim. Se antes respondia 2, 3 pessoas no dia, começou a entrar 10, não deu conta de acompanhar. Mas não alimentava o CRM. Isso é acho que é uma a gente máxima. não tem bola de cristal. Não, assim, isso aí é de fato um erro de muito vendedor. Acho que 90% ainda comete esse erro, né? E o que a gente fala, o mais importante, né? É porque depende muito da campanha que você faz também. Tem campanha que a gente deixa ativa de um dia para o outro, uma semana, 2 semanas. Então, por exemplo, o teu processo comercial é até às 18 horas. O que cai depois das 18 lá no teu canal de prospecção, você vai fazer contato no dia seguinte, o teu time vai fazer contato no dia posterior, né? E ali, às vezes, acontece de ter 15, 20, 100, depende da tua campanha, da margem que você tem de investimento, né? E o teu time comercial, durante aquele dia seguinte, vai tentar fazer contato com aqueles leads que ficaram no teu funil de vendas ali para contato. Porém, a tua campanha ativa vai continuar caindo ao decorrer do dia novos prospectos. Uhum. E qual é o segredo que a gente sempre usou? Olha, durante o dia, iniciou, chegou às 9, vai ser passado ali a quantidade de leads que vocês precisam trabalhar. Verifiquem todos os leads que vocês receberam, se está de acordo, se está com a numeração correta. Comecem a fazer o trabalho de vocês do dia a dia. Prioridade é falar com esse lead. Ele já fez o cadastro. Sidney, meio-dia eu estou terminando de fazer ali os meus atendimentos. Caíram 2 leads. Liga para esses 2 leads que a gente chama de full time. Acabou de cair, o cliente acabou de se cadastrar. Ele está mais aquecido, ele está mais fresco. Então a probabilidade de você conseguir o contato com ele é maior. Então tem gente que faz o contrário. Não, eu vou tentar falar com o que caiu ontem para depois falar com o que caiu hoje. Não, fala com o que caiu agora, que ele está mais aquecido. Depois você vai lá e tenta reaquecer aquele que você falou ontem. Verdade, isso faz muita diferença mesmo. Você ter esse time, né, para poder falar com a pessoa que procurou, né? Sim, isso aí faz total diferença. Porque principalmente onde a gente está num mundo, né, no digital, onde o cliente ele se cadastra no anúncio, automaticamente ele vai receber pelo algoritmo ali 300 notificações e 300 oportunidades. E nem sempre ele vai lembrar. E às vezes acontece de o cliente acabar de se cadastrar, você ligar para ele, pô, não lembro que eu fiz isso. Não tenho interesse, não tenho. Como assim? Se você se cadastrou, tem 5 minutos. Foi sem querer. A pessoa se cadastrou, perdeu tempo, escreveu nome, e-mail, telefone, endereço. Como é que preencheu o formulário, deu ok, viu o valor da oferta, às vezes, quando aparece, e foi sem querer. Então, assim, então a gente, por mais que a gente já hoje tenha ferramentas para fazer um formulário, para fazer uma captação mais qualificada, mas ainda assim, no teu primeiro contato, você tem que qualificar ainda mais o teu lead. E hoje você não fala só com clientes, você fala com corretores também, né? Sim. Tudo isso que você falou aqui pra gente é o que você passa na sua mentoria? Sim, além disso, é muita técnica de venda, né? Hoje, o vendedor, ele precisa entender que a venda não é mais como a gente classificava antigamente, né? Que era um fato onde as pessoas achavam que o vendedor é aquele cara que eu nasci para vender, ele tem o dom da venda. Isso não existe, né? Então a venda ela é treino, ela é técnica, né? Ela é prática e é conhecimento, é rapport, né? É você mostrar, entender a necessidade do seu cliente, mostrar que você de fato tem a solução que melhor se adequada a ele, né? E principal, né? Hoje a gente está numa era tão digital, tão, né, de IA, tão inteligente, que a gente está deixando de usar a nossa maior inteligência, que é o quê? É a humanidade, o lado humano, né? Então tem muita gente focada tanto em inteligência artificial que ela esquece do principal, que o teu cliente ele precisa que você seja humano. Né? Então, acho que esse é o maior diferencial, principalmente no segmento de seguros, onde você lidar com vidas, com benefícios diretamente, onde afeta a vida e a qualidade de vida de muitas pessoas, de todas as pessoas que compram, na verdade, né? Então, quando você lidar com vida, você precisa, primeira regra, ser humano. Né? Então, acho que é o maior diferencial. É verdade. E você acha que esse é o maior... Talvez eu esteja sendo muito generalista, mas
será que esse é o principal erro das pessoas que não têm uma performance como gostaria, talvez não entregarem tanta humanidade? Assim, você hoje como mentor, se eu te perguntasse, né? Sidney, me ajuda aí, eu quero aprender com você mais as técnicas de venda que você usa. Você diria que essa perda da humanidade afeta, assim, seria um ponto principal para eu olhar, por exemplo? Olha, eu acredito que afeta, sim, essa questão do lado humano, ela é muito diferencial, né? Porque, primeiro, quando você coloca o seu lado humano, você coloca a empatia, se coloca no lugar do outro, você consegue entender e ouvir melhor a dor do outro, né? Porque muitas das vezes o teu cliente, ele acha que você é um psicólogo, né? Então, e que de fato a gente acaba sendo, né? Você ouve uma história completa para trabalhar num trecho ali da vida dele que de fato vai atender a necessidade dele, né? Então, hoje no nosso segmento é um segmento onde as pessoas visam muito ainda o valor, porque é um segmento que tem uma boa margem de ganho, né? Uma margem muito expressiva de ganho. Então, tem muito corretor que ele é focado no que ele vai ganhar, não no que ele vai agregar, não no que ele vai tratar, né? Então, acho que é um dos principais erros. Seguido também de muitas outras coisas, como não acompanhar o teu cliente, não ter um CRM, não aplicar técnicas de vendas, né? Como você não aprender mais sobre o teu produto, sobre o que você oferece, né? Sobre os diferenciais do mercado. Então, assim, são alguns dos principais erros que tem muito corretor cometendo ainda e que faz toda a diferença lá na ponta. É verdade. É porque quando você responde, eu fico pensando, lembrando das coisas que eu já passei, assim, sabe? Com corretor, com atendimento Sim. em geral, não necessariamente só no nicho de plano de saúde, mas de fato eu percebo como que as pessoas esquecem tudo isso que você falou. De fato, muitas pessoas. E depois as pessoas reclamam do resultado. Então, assim, não tem como ter resultado se você não está acompanhando, se você não se preocupa com a solução do teu cliente, ao invés do que só o que você quer fazer, o que você quer vender, né? O que você quer ganhar. E o que eu percebo também é que quando a pessoa entende tudo isso que você falou, ela ganha muito no longo prazo, porque ela cria fidelidade, né? Eu sempre costumo falar que o relacionamento é a ponta principal para tudo, principalmente numa relação comercial. A partir do momento que você consegue ter um relacionamento com o teu cliente, cara, ele fica contigo aí, sei lá, até por algum motivo muito sério para fazer ele sair ou alguma coisa que seja impossível resolver. Você tocou num ponto muito importante, né? Relacionamento, né? Porque o teu relacionamento é o que gera confiança, é o que gera resultado, é o que gera aproximação do teu cliente, né? Então, o que faz ele lembrar de você, né? Porque muitas pessoas vendem, mas não retém cliente, né? Não fideliza o cliente. Porque ele esquece, ele tá feliz ali que ele vendeu, ele ganhou o que ele precisava ganhar, o cliente saiu satisfeito, mas ele poderia ter oferecido muito mais, ele poderia ter acompanhado esse cliente, ele poderia ter se tornado um parceiro, um amigo, né? E aquele cliente ali lembrar sempre dele, né? Seja não só para indicação, mas como também para tirar uma dúvida ou para um pós-venda, que acho que é onde se perde e se diferencia o grande vendedor do vendedor mediano, né? O que ele faz depois do que ele tem o sim, né? Porque o processo de chegar até o sim, ele é o mesmo, pro bom e pro ruim, né? Então, para você conseguir o sim, o processo é o mesmo. A diferença, às vezes, é o que você aplica ali para conseguir a técnica que você usa, o recurso que você tem, mas o processo de fechar uma venda, de fechar um serviço, de vender algo, é o mesmo para todo mundo, né? Só que o diferencial é o que você faz depois daquilo. Como é que você complementa aquilo? O que você entrega depois daquilo? Qual é o que você faz depois do que foi combinado? Porque tem muita gente que está parando no combinado. Daqui para frente cada um segue a sua vida. E no nosso segmento, né, como em muitos segmentos, não é bem assim. Porque hoje eu tenho um produto, por mais que eu venda apenas um produto, mas amanhã eu posso ter uma carteira de um outro produto, amanhã eu posso ter uma carteira de 3 produtos. Então, o ideal é que eu tenha sempre esse acompanhamento, né, e que esse cliente esteja sempre pronto ali, se torne ali sempre aquecido, ali um lead sempre aquecido. O contrato não é vitalício, né? Então, ele se renova. Sim. Se você não tiver um bom relacionamento, seu cliente vai comprar outro corretor, vai fechar com outra pessoa, não me atendeu bem, não me deu assistência, não tirou minha dúvida. Então, não adianta você só vender, né? Você vai ganhar a comissão ali naquele primeiro momento e depois você tem outras oportunidades, né? Exatamente. E como você falou, né? 90% hoje, acredito que 90% do nosso mercado é remanejamento. Ou seja, são pessoas ou empresas que já estão num produto, né,
e elas precisam remanejar para outro. Ou por algum motivo de precificação, cara, ficou muito caro manter o meu plano e eu preciso hoje trocar minha Sim. assistência, ou porque eu não gostei desse serviço, do serviço que é prestado por essa operadora ou essa seguradora, e eu quero mudar para uma outra, mas 90% do nosso mercado hoje é remanejar cliente, né? Então você pega um cliente de uma determinada operadora, de uma determinada seguradora, faz uma proposta numa nova, então é o que a gente acaba fazendo ali frequentemente, né? Então acho que 10% ali, talvez no máximo 20%, eu chutaria assim de cabeça, são novos clientes, mas a grande maioria são clientes que já estão ativos em algum serviço, né? E eles precisam ser realocados, remanejados para outro. Então, e quando o corretor ele não fideliza esse cliente, se ele precisa trocar, ele vai procurar outro, né? Sim. Então, acaba acontecendo bastante. Você falou algumas palavras, algumas palavras-chave que eu fiquei matutando aqui, né? Então, por exemplo, você falou do pós-venda, você falou de relacionamento, você falou do CRM, você falou do caminho até chegar ao sim, você falou da técnica. Então, eu entendo que tudo isso faz parte das etapas para a venda acontecer, Sim. né? Queria que você falasse um pouco pra gente a respeito das etapas para a venda acontecer e se você aborda isso, né? Ou como você aborda isso na tua mentoria, né? Para quando a gente quer aprender com você. Então, em todos os treinamentos que nós fazemos, né, comerciais, a gente aborda, sim, de fato, essa questão da etapa da venda, né? Porque a venda, ela é construída, né? Ela não acontece do nada. Ninguém sai de casa, ninguém abre o Instagram, ninguém sai pensando em comprar algo, a não ser que seja para tirar pedido, que a gente chama de tirar pedido. A pessoa que já vem pronta para aquilo, ó, eu quero esse microfone com tamanho X e eu vou usar ele para tal modelo e eu quero, você tem? Tem. Aí ele é um tirador de pedido, ele só vai, né, fazer aquilo ali que o cliente está solicitando. Mas quando você vai fazer o processo da venda, ela é feita em etapas, né? E a primeira etapa é uma das principais e que tem muito vendedor que não faz, que é a prospecção, né? Então, para o vendedor que não prospecta, não vende, né? Então, você precisa diariamente falar com novas pessoas. As pessoas precisam saber o que você faz, elas precisam saber qual é a solução que você oferece, as pessoas precisam saber o nicho de mercado que você está atuando, e isso é diário. E você começa a ter volume com mais pessoas, é uma matemática, né? Se eu preciso falar com 5 clientes para fechar um e eu quero aumentar o meu resultado para 10, eu tenho que falar com 50, 100. Então, o primeiro ponto da venda é a prospecção, né? Depois que você prospecta, você vai qualificar o teu lead, porque às vezes ele é um cliente... Eu tô quase anotando. Fica à vontade. Vamos contratar ele para poder treinar o nosso comercial? Porque ele é um cliente que muitas das vezes ele não está pronto para aquele momento. Mas isso não significa que ele não esteja pronto para um momento futuro, né? Então o erro de muito vendedor é achar que o não daquele cliente é eterno. Para sempre. O não é temporário, né? Então, depois que a gente qualifica aquele lead, qual é o processo que ele está de maturação, né? Qual é o processo que ele está... Como é que ele está hoje para fazer, se ele está realmente decidido a fechar isso, se realmente é uma situação importante para ele, ou ele só está querendo tirar uma dúvida, como é que ele está. A gente qualificou esse lead, a gente vai entrar ali com uma etapa de apresentação, né, de sondagem, entender melhor qual é a necessidade, entender melhor o que de fato ele precisa, como é que a gente consegue solucionar, quebra de objeções, né? E a gente vai ali com todos os argumentos, com tudo que foi oferecido, com todas as informações que foram coletadas desse cliente, melhor dizendo, a gente vai conseguir ali ter uma objeção. Sr. João, o senhor tem quanto hoje disposto para fazer um investimento em relação ao seu seguro? Qual é hoje a sua maior dificuldade? O que o senhor espera que isso agregue na sua vida? Como é que isso mudaria? Sr. João, eu encontrando algo que atenda a todas essas suas necessidades, o senhor está disposto a fechar comigo? O senhor está disposto a fazer, de fato, essa contratação, essa aquisição? É, de fato, uma prioridade para o senhor? Então, quando eu faço isso antes de perguntar para ele se ele vai fechar ou não, porque eu não pergunto, né, depois que eu já tenho todas essas informações, depois que toda a etapa é feita de uma forma correta, eu chego para ele com uma pergunta que vai trazer o sim dele. Sr. João, já que nós entendemos a sua necessidade, já que nós conseguimos encontrar dentro da sua perspectiva um produto que vai atender, que vai te trazer uma qualidade de vida, que vai te trazer uma segurança, que está dentro da condição, como o senhor falou, que está dentro do teu momento, eu posso te passar a relação de documentos necessários para que a gente faça a tua contratação? Então, você direciona o teu cliente, você já quebra.
Ah, mas Sidney, eu tenho que ver porque eu não tenho dinheiro. Mas, seu João, no início do nosso atendimento, o senhor falou que se fosse até R$ 1.200, estaria dentro da tua condição. Então, eu estou apresentando um produto que vai te custar R$ 900. O senhor ainda tem uma margem ali de R$ 300 para fazer o investimento em alguma outra necessidade que possa se apresentar para o senhor. Né? Então, você começa ali, quando você tem bem claro uma etapa, quando você tem bem claro um processo, você começa a trabalhar de uma forma mais qualificada e você consegue fazer com que esse cliente tenha um aumento de consciência. Quando você eleva o nível de consciência dele, automaticamente a probabilidade de você fechar essa venda, esse serviço, 90% a 100%. Você cresce muito. Bota ele pra pensar, né? Tipo, realmente eu preciso disso. Sim. Porque se ele vai no impulso, às vezes ele vai contratar e depois vai se arrepender. Então você coloca ele pra pensar. Antes de fato de pagar, de entrar na parte financeira. Sabe, aquela... Pra toda uma solução, a pessoa arruma uma desculpa. E tu tá Sim. arrumando a solução da solução. O problema Já arrumei todas as soluções para suas desculpas. E aí, vamos fechar? Porque aí nesse caso a gente fala que é o vendedor que ele tem o hábito de quebrar a objeção depois, né? Então você quebra a objeção antes. Então você... quais são as principais objeções do meu mercado hoje? Preço, rede credenciada, né? Algum prestador de serviço, algum laboratório, né? Então a gente já faz uma antecipação das principais objeções. Cara, o que hoje um cliente meu poderia falar para justificar um não fechamento? Então eu preciso tratar isso antes de ir para o fechamento, porque quando chegar lá na ponta, ele não vai poder me dizer que aquilo ali não cabe dentro da realidade dele, porque ele já me falou algo anteriormente. Eu acho que economiza o tempo do profissional também, né? Sim. Porque acho que independente só da técnica, né? Você também, poxa, imagina, você fica ali um tempão e aí você não sabe nem qual é a real disponibilidade daquele cliente de fazer o fechamento desse produto, desse serviço ou não. Então, eu acho que é benéfico para as duas das partes. Primeiro que a venda fica algo mais saudável, mais consultivo, não parece aquele tô te enfiando a goela abaixo, né? Eu realmente entendo a tua necessidade, só que tem muito a ver com o que você falou antes. Conhecer o mercado, conhecer muito bem o produto que está vendendo, e aí, com base nisso, anda metade do caminho do que você falou, das objeções, enfim. Sim. A gente consegue também, de uma maneira mais simples, né, qualificar o cliente que realmente merece o nosso tempo, porque é um desperdício, acaba sendo um desperdício de tempo, né? E pra gente que é do comercial, tempo, de fato, é dinheiro, né? É oportunidade. Literalmente. Né? Então, você consegue otimizar o teu tempo, você consegue filtrar e qualificar o teu cliente, saber aquele cliente que realmente você merece dar um pouquinho mais de atenção, você tem essa necessidade de dar um pouquinho mais de atenção, porque ele é realmente o cliente que ele está direcionado a de fato, fechar a contratação do serviço ou do produto, né? E aquele cliente que ele precisa ser um pouquinho mais aquecido, ele precisa amadurecer um pouquinho mais a ideia, mas que você também consegue dosar, que você também não pode largar ele de mão, porque ele não é um cliente que não vai contratar, ele só precisa talvez aquecer, melhorar a ideia, aumentar o nível de consciência dele, mas que talvez naquele tempo você também não consiga trazer aquilo de imediato para ele, então você consegue filtrar, né? E também, junto ali, aí a importância do teu CRM, você consegue ali classificar uma atividade para ele, né? Colocar ele ali numa etapa do teu funil de vendas, onde você consiga fazer um contato com ele, mas ele deixa de ser a tua prioridade para que você não gaste energia com ele e acabe não tendo o resultado que você poderia ter empregando essa mesma energia com outros clientes. Verdade. Não tem. Depois, quando eu terminar a gravação, a gente vai conversar aqui. Acho que Inclusive, a gente vai rever esse episódio várias e várias vezes. Inclusive, a gente já pode sair daqui com uma negociação para você fazer uma mentoria para o meu time comercial. Vamos fechar isso aí. Meu diretor tá aqui do lado. Então já tá aqui quem resolve, o dono do dinheiro tá aqui também. Então a gente já tem com quem negociar. Porque assim, muitas coisas que você falou, eu tenho certeza que é a dor de... não vou nem falar do cliente agora, né? Vou falar, por exemplo, do corretor, do profissional autônomo ou até mesmo não necessariamente autônomo. Porque pelo que eu percebo, a tua experiência, né, a tua bagagem, a tua mentoria, ela atenderia não só um profissional autônomo, não só aquele que quer ter carreira solo,
né? Mas atende o profissional autônomo, o CLT, que às vezes é o vendedor de plano de saúde dentro de uma empresa privada, é o que quer trabalhar sozinho, é aquele que de repente quer aprender com você pra ensinar também outras pessoas, porque de fato, assim, a segurança que você fala, as etapas que você fala, a gente pesquisa muita coisa também sobre o comercial. E a clareza como você coloca as coisas e a praticidade que você tá falando torna tudo muito mais leve. Assim, não parece um problemão, sabe? Sim, sim. Parece que realmente é viável fazer. Sim, é porque também acontece de ser um dia a dia, né? Então, quando você coloca isso, quando você de fato vive, é porque tem muita gente, é o que eu falo, né? Internet tem muita gente vendendo algo que não validou, né? É Sim. validado de forma online, né? Mas a gente não sabe até que ponto aquela validação realmente, aquela prova social realmente é de fato tangível, né? A gente não consegue classificar se de fato aquele profissional entrega realmente ou vivenciou aquilo tudo, porque tem gente até que entrega um resultado maravilhoso, mas não viveu, né? E tem gente que vive e por algum motivo também acaba não conseguindo entregar tanto resultado ou tanta visão estratégica por alguma dificuldade ou por algum problema, mas a ideia é justamente essa, fazer com que o corretor, o vendedor, e não só do segmento de seguros, mas qualquer vendedor, né, ele entenda e ele enxergue isso. Cara, eu posso aplicar isso aqui não só para aquele serviço ou produto, mas para minha vida, para o meu dia a dia, para minha empresa, para minha melhoria, para o meu crescimento. E a ideia, de fato, é atender profissionais que realmente queiram experimentar e queiram, de fato, aprimorar a sua técnica, seus conhecimentos, né? Porque hoje, apesar da gente estar num momento, né, de muita crescente, né, em relação às vendas, antigamente não se falava disso, né? Se você falasse que seu pai queria virar vendedor, era absurdo, né? Tinha que ser formado em direito, psicólogo, né? Mas hoje em dia, quando o filho fala que vai virar vendedor, o pai já quer saber, vai vender o quê, né? Quer até aprender com ele. Porque entende-se que o mercado hoje de vendas, ele, cara, movimenta bilhões. Então, tem muito vendedor aí que não tem informação, mas tem uma vida muito mais estruturada do que formações que são muito importantes, né? Então, a área comercial, ela de fato te abre essa oportunidade e, como a gente diz, né, na venda o céu é o limite, né? Você é de acordo com o que você produz. Então, você tem a capacidade de ganhar muito, né? E se você estiver disposto também a pagar esse preço. Você não pode parar. E é verdade, você tem que estar disposto a pagar o preço. Sim. É verdade. Parece frase feita, mas, gente, não tem pra onde correr, né? Tem muita gente que você escuta falar que quer transformar a vida, que quer dar uma vida boa pra família, que quer ter uma boa vida. Cara, sem trabalhar, não vai rolar não, amigo. Não, e sem né? persistir também. Né? Tem que trabalhar e continuar, porque assim... foi o que você falou, igual você contou, que você pagou o preço, foi pra longe, ficou longe da sua família. Não adianta, se você quiser trabalhar de 8 da manhã e 5 da tarde, fazer só o básico, desculpa te frustrar, mas assim, eu conto, vocês contam, não vai rolar. Na minha vez ninguém contou. Porque não tem jeito, é a longo prazo, não vai funcionar do dia para noite. Mas então você ensina não só para corretores, não só para quem é profissional para a venda de plano de saúde. Se eu quiser hoje te contratar para agência de marketing, tu vai... Informação importante. Pode ser qualquer segmento? Qualquer segmento. Porque, na verdade, eu acredito muito que a venda, né, ela só muda o produto e o serviço. Né? Porque a pessoa que é o profissional de vendas hoje, né, e eu gosto muito dessa palavra porque hoje se usa bastante profissional de vendas. Né? Antigamente não existia isso, né? Nossa, mas o profissional de vendas hoje qualificado, ele vende qualquer coisa. Né? Verdade. Então, acho que as etapas, elas são iguais. O que vai diferenciar o produto é o público, né? As características, as características, né? Em si, mas a venda em si, o processo da venda, ele é um processo padrão, não existe diferença, né? É gratificante ver essa mudança de olhar do mercado para quem trabalha com vendas, né? Porque eu lembro, assim, há muitos anos atrás, o termo vendedor era tratado de uma forma até meio, tipo, é vendedor. E hoje não, hoje de fato, assim. E te digo mais, você deve sentir isso. Contratar vendedores bons é muito difícil.
você treinar uma equipe comercial é muito difícil. Você ter bons comerciais é muito difícil. Vou te falar, isso é uma dor. Eu acho que todo empresário tem essa dor. Nossa, isso aí, eu acho que, assim, eu já tinha vivido um pouco dessa dor como coordenador, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu achei, não, São Paulo vai melhorar, porque tem muito mais pessoas, a São qualidade, Paulo. né? Enfim, nossa senhora, a nossa categoria também sofre bastante para encontrar pessoas, né? E muitas das vezes a gente preferia contratar uma pessoa que não tinha uma bagagem comercial para moldar aquela pessoa, para ensinar ela de fato, do que uma pessoa que vinha de vício. Principalmente quando você pega uma pessoa com vícios de mercados, né? Isso acaba dificultando mais, porque tem o vendedor que ele acha que ele já por sabe ele já tudo. ter já várias sei tudo. experiências, Não ele preciso aprender sabe nada. aquilo ali, ele vai dominar aquilo ali, ele vai chegar e vai fazer acontecer, mas a realidade é bem outra. Então, você tocou num ponto que realmente, pra gente que tem uma equipe de vendas, chega a ser um pouquinho triste, porque a gente bate cabeça, você faz um processo aí, eu acho que de 10, você tira um, e esse um talvez não fique, né? É desgastante, Então, é um pouco desgastante. acaba sendo maçante demais. E é por isso que tem muita rotatividade, né? Então, Sim. toda empresa de venda acaba tendo uma rotatividade muito grande por isso. E às vezes você contrata alguém até que é muito bom, mas aquela pessoa não consegue por algum motivo performar, por algum bloqueio, por às vezes alguma até negligência do próprio gestor, ou por algum motivo, ou por uma falta de adaptação, mas A mentalidade, eu mentalidade acho que também muda muito. Isso bate muito Então, a mentalidade das pessoas. Então acaba sendo ali maçante. Para quem tem time comercial, todo mês é mês de processo seletivo, não tem como. E assim, além de ser sempre um processo seletivo constante, ainda tem a questão do treinamento constante. Porque eu acho que isso esbarra muito, né? Porque você, como gestor, com certeza viveu isso de tipo, cara, eu tenho que contratar, mas eu também vou ter que treinar agora, e isso necessita da tua energia, do teu tempo. Enfim, é brabeza. Não, é complicado. E assim, quando até o ano de 2024 eu fazia muito isso, né? E era praticamente constante, né? Se não era a cada 2 meses, a cada 3 meses, no máximo, ali tinha um novo processo, né? E a semana que se iniciava, por ser uma atividade onde a gente tem muita regra comercial, tem muito produto, né? Então acaba sendo um treinamento muito extenso. Variava ali, às vezes, de uma semana, né? E a gente, durante um bom tempo ali, às vezes passava de uma semana, né? Para poder tentar entregar tudo ali, que o cara conhecesse tudo. E até o momento que a gente entendeu que, cara, vamos precisar encurtar e vamos jogar esse cara na prática mesmo, porque a gente vai passar, não adianta a gente falar de tudo, porque também acaba ficando maçante, a pessoa não desenvolve, não absorve, e ali a gente acabou passando depois para 4 dias, acho que hoje deve ser uns 3 dias de treinamento, mas ainda assim não tem como enxugar mais porque é um conteúdo muito extenso. Mas a gente, de fato, aquela semana a gente não vive, né? Porque você chega 9 horas é o horário inicial, mas você não chega às 9, você chega às 8 para poder adiantar, para poder fazer alguma coisa. Aí você para almoçar, mas o tempo que você está almoçando é o celular com N coisas para resolver, com cliente para falar, com feedback, com a equipe de venda te solicitando algo, com o supervisor da equipe pedindo outra coisa, né? E ali você, naquela loucura, quando você acaba o horário de treinamento, né? Se você não tiver uma equipe para que você possa delegar alguns treinamentos, o pessoal vai embora e é a hora que você começa de fato a trabalhar, né? Então aí o treinamento começa às 9, acaba às 6 horas, não, acabou meu dia não, aí você vai trabalhar, aí você vai se deixar até meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia para no outro dia você tá lá de novo. É isso aí. Né, como se nada tivesse acontecido, e as pessoas vamos que de não novo. entendem acham que você tá ali, nossa, como é que foi? Você conseguiu dormir? Um pouquinho, né? Ótimo. Então, Descansou, descansei bastante. muito. Então, assim, às vezes já teve situações da gente fazer reunião com time comercial, com gestão, acabar a reunião 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque não tinha tempo para fazer, e o momento que tinha que fazer, né, era aquele momento. Então já teve final de semana de sábado e a gente tá com o diretor 1h30 da manhã fazendo reunião. E encontrar pessoas dispostas a isso também é difícil. Muita coisa. Vou te falar que
Precisamos do Sidney na empresa. Mas aí agora chegou o momento, então, de você fazer sua propaganda. Vamos ver O sorriso de vendedor. Joga no meus peitos agora. A bola tá contigo, hein, Sidney? Mostra pro povo aí, cara, o que as pessoas estão perdendo. Gente, sério, eu já vou sair daqui já com o contrato assinado, porque eu já entendi que eu preciso dele. Mas, Sidney, olha pra aquela câmera ali e faz o teu pitch, fala por que as pessoas precisam te contratar, onde elas podem te encontrar. Então, pessoal, você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, tá? De suma importância, você que é vendedor, você que é gerente comercial, você que é gestor, que você invista em qualificação, que você invista em aprendizado, que você continue nessa crescente, né? Então, o diferencial do nosso trabalho é que a gente entrega qualidade, vivência, com tudo isso que a gente tem vivido ao longo desses anos, né? Então, é um dia a dia, né? E tudo que a gente faz é validado, é qualificado, e os resultados falam por si só, né? Então, é importante que você queira crescer, que você invista, mas que você também invista em profissionais que vão encurtar esse período e facilitar com que você tenha um aprendizado, uma técnica, e também que você consiga alavancar os seus resultados, tá? Então, fala comigo aqui, vou deixar o meu contato, vocês podem se sentir à vontade. Nossa senhora! O contato dele a gente vai colocar aqui na descrição do canal, porque assim, gente... Gente, quem perdeu esse podcast aqui, só vou dizer uma coisa. Não vai vender nada nunca mais. Nunca mais vai vender. De verdade. Nossa, então, é verdade. Compartilha, gente. Compartilha, curte, Aí já tá fazendo o pitch dela também, viu? Já tô aproveitando aqui, Vendedora ó. Já fui atrás dele, ó. Já peguei o bonde, porque quem é da área comercial e empresário também, né? Precisa ver até pra saber como é que vai cobrar, né? Gente, mas assim, Sidney, pena que tem que acabar, mas muito obrigada mesmo. Foi uma aula, assim, que eu nem imaginava que eu fosse aprender tanto hoje. Eu imaginei que eu fosse deixar você falar muito, mas quando eu vi, eu tava perguntando a Bessa, mas e aí, as etapas? Mas eu acho que isso se encaixa aqui pra mim. Porque a gente se identifica, né? Mas assim, muito obrigada pela tua presença hoje aqui, pela tua aula, assim, por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada mesmo. E eu já quero marcar outro podcast pra você falar muito mais de vendas aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Sempre que a gente fala, é uma oportunidade também da gente aprender, né? Então a gente acaba absorvendo também. E para mim é um marco importante nessa etapa, nessa trajetória, né? Estar com vocês aqui hoje, e principalmente hoje que é o aniversário da minha filha. Filha, eu quero te mandar um abraço, tá? Você ficou chateada que o papai não te ligou, tá? Mas eu deixei uma mensagem para você. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto para comemorar, tá? Amo você demais. E você, com certeza, faz parte de todo esse processo, de todo aprendizado. E você é a pessoa que mais me ensina na minha vida, tá? Te amo. Ai, qual o nome dela? Isabel Oliveira. Parabéns, Isabel! Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Vai no nosso pitch aí agora. Calma aí, eu fiquei curiosa, quero saber da vida dele. Quantos anos você tá fazendo hoje? 13. Gente, é uma mocinha já. 13 anos. Eu já fiz nosso pitch, já pedi pra eles. Já. Olha aí, ó, pidona. Eu gosto de pedir, hein, galera. Desculpa, gente. Não é